Galera, eu vou começar a criar um novo tipo de vídeo aqui no canal. Não vai ser mais aquele vídeo tipo notícia que eu passava para vocês antes da interrupção do grid largada. Vai ser um vídeo mais conversa para que não demore tanto tempo na apuração das informações. Mas fiquem tranquilos, porque eu ainda vou continuar colocando momentos, trechos de corridas aqui no canal, como essa linda ultrapassagem de Felipe Drugovich nesse final de semana pela Fórmula E. Aliás, Drogovic é o tema desse vídeo porque vamos falar sobre a temporada inicial do brasileiro na Fórmula E. Ele tá bem, tá mal? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bem, para quem não conhece o grid largado, a gente já está parado há um bom tempo, a gente sempre defendeu os jovens pilotos brasileiros da base. Drogovic foi um deles, né? Não poderia ser diferente. Desde 2020 na Fórmula 2, quando a gente começou a falar da base, a gente vem defendendo o piloto brasileiro, não passando pano, mas defendendo ele principalmente nas situações mais complicadas, digamos assim. Como eu disse, não passando pano, mas colocando o contexto, falando a verdade sobre a situação, as verdades, né, sobre as situações. E esse ano de Felipe Drugovich é o primeiro ano dele completo na Fórmula E. E aqui eu já falo algo de cara, pessoal, porque é o seguinte: uma coisa era o Drogovic na base. Ele na Fórmula 2, Fórmula 3, outras categorias, é categoria escolhe. Isso eu sempre bato a tecla aqui no canal, né? Vocês que me conhecem há muito tempo sabem disso. Então a gente tem que ter colocar uma variação, digamos, mais branda, uma cobrança menor em cima dos pilotos, não só do Drogovic, dos pilotos brasileiros. Mas a questão é que nessa temporada Felipe Drogovic começou primeiro ano profissional dele numa categoria dessas, no caso, a Fórmula E. Então a cobrança aqui realmente tem que ser maior. Não é aquela cobrança mais amenizada da Fórmula 2, por exemplo. Então, vamos lá, porque inicialmente Felipe Drogovic ele não estava entregando resultados nessa temporada. Ele que está competindo pela Andretti na Fórmula E, iniciou o campeonato não entregando quase nenhum ponto, né? Foram poucos pontos. Agora não me lembro ao certo os pontos, vou tentar colocar aí na tela para vocês o valor correto. Verifiquei aqui, ele tinha conquistado apenas 2 pontos até a última etapa e realmente, em termos de resultado, ele não estava entregando. Mas uma coisa é resultado, outra coisa é performance. E Drogovic, por exemplo, na primeira etapa do campeonato em São Paulo, ele chegou a pontuar, chegou a terminar numa posição boa, fez uma boa corrida e entregou o resultado, porém sofreu uma punição e com isso não conseguiu pontuar. No restante da temporada, ele teve momentos que ele causou acidente, né? Tocou em outro piloto, realmente não foi bem e isso começou a gerar dúvidas no pessoal. Eu não acompanhei todas as corridas. Antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhada assim em todas elas, principalmente no resumo, para poder falar aqui com vocês. E claro, vou pedir a opinião de vocês, né? Dê o palpite aí, como tá indo o Drogovic na temporada, o que vocês esperam até o final da temporada. Drogo vai terminar no top 10? Vai terminar no top 10 para baixo? Vai terminar entre os 10 últimos? Diga aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E claro, não se lembrando também de se inscrever e deixar o like aqui no canal. Agora, uma coisa que o pessoal fala é que a primeira temporada sua, do piloto no caso, numa categoria é uma temporada de adaptação. E claro, a gente deve levar isso em consideração pro Drugo também. Assim como o Bortoleto, primeiro ano de Fórmula 1, a gente tinha que dar esse espaço para ele, esse tempo para ele se adaptar. Mas de qualquer forma, pessoal, era uma temporada numa categoria profissional. É uma temporada numa categoria profissional. E o Drugo não estava entregando resultados. Performance até que estava entregando em uma corrida e outra. Mas é aquilo, as categorias profissionais são malditas, elas não perdoam. Se você não entrega, você perde espaço. E para mim, sim, corria o risco de Felipe Drugovich perder espaço para o ano que vem, ou seja, ficar sem categoria para correr. Ele foi sempre tão elogiado pela sua performance e consistência na Fórmula 2, pela sua performance no Endurance. A Cadillac sempre falou muito bem dele, nos bastidores ele é muito elogiado, ou seja, ficava aquela impressão de que ele era algo gigantesco, pelo menos um ótimo companheiro para um Max Verstappen, por exemplo, aquele piloto que vai conseguir acompanhar e pontuar para a equipe constantemente. Essa era a impressão que a gente tinha do Felipe Drugovich. Só que com essa temporada até o momento, né, até antes dessa última, essas duas últimas corridas,
Drogovic deu aquela impressão de não ser nenhum grande astro. Não é um piloto ruim, mas ficou aquela impressão dele ser um piloto comum, um piloto constante, pontua constantemente se tiver condições para isso, mas nada além disso. Não é um piloto, por exemplo, para brigar por título, entendeu? Então era algo que estava dando essa impressão. Para mim, tá, pessoal? Tô falando isso na minha opinião. Depois dessa última corrida, onde ele conseguiu um quarto lugar na corrida 1 e um P2 na corrida 2, corridas essas em Mônaco, onde o Felipe Drogovic normalmente vai bem, até mesmo com um carro ruim. Me lembro o segundo ano dele na Fórmula 2, ele conseguiu ótimos resultados na categoria nessa pista. Drugo, para mim, provou novamente que pode até não ser um daqueles grandes pilotos, mas é sim um piloto acima da média. É um piloto que eu acho que pode conquistar grandes coisas na Fórmula E. Na Fórmula 1, eu diria que ele serviria realmente para ser um segundo piloto de uma equipe boa, de um Max Verstappen, de um Kimi Antonelli, mas na Fórmula E, como o nível é um pouco menor, ele se adaptando corretamente, acredito que ele pode conseguir grandes coisas, tá? Teve esse período de adaptação, mas essa corrida para mim mostra que ele se adaptou. Agora a questão é, ele tem que manter a constância. E constância a gente sabe, pessoal, que sempre foi a principal qualidade, o principal talento de Felipe Drogovic. Pontuar constantemente. Isso dá para o Felipe fazer. E eu acredito que ele vai fazer. Então, por isso eu pergunto aí para vocês. Palpitem aí nos comentários. Imagina que se você tivesse que apostar aí R$ 1, R$ 2, qual seria a posição final de Drogovic ao final da temporada da Fórmula E? Ele que até antes de Mônaco estava em 18º, agora está em 12º, e eu acredito sim que ele pode conquistar um top 10. Mas agora, subindo para top 5, pessoal, não acho que dê para o Drogovic nesse início de temporada, não. Essa primeira temporada dele. Vamos ver com o passar do tempo, nas outras temporadas, com um carro bom, se ele consegue disputar alguma coisa. Mas uma coisa é certa, ele é um piloto acima da média. É um piloto bom. Pode não ser nenhum gênio, nenhum piloto que vai fazer história ganhando milhões de campeonatos, mas é um piloto que vai deixar sua marca. Vai ser, eu acho que como um Felipe Massa, um Barrichello, talvez um nível abaixo desses dois, que esses dois realmente foram, para mim, grandiosos. Acho que Felipe Drogovic pode ficar um nível abaixo deles em questão de Fórmula E. Tá? Vai ser um piloto que vai conquistar vitórias, é só manter a constância. Então, boa sorte, Felipe Drogovic, e novamente de vocês, pessoal. Digam aí nos comentários o que vocês estão achando da temporada de Felipe Drogovic. Lembrando de se inscrever, deixar o like e virar membro do canal. A partir de R$ 5 você concorre a R$ 100 todos os meses aqui no Grid. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeo, né, para semana. Valeu, galera.